Playlist dos Evangelhos, livro de Mateus, capítulo 19. Jesus fala sobre o divórcio. Depois de dizer isso, Jesus saiu para a Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica ao lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão seguiu e ali eles foram levados doentes e os curou. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa ir embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador fez o homem e mulher. E Deus disse: por isso o homem deixe o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são mais duas pessoas, mas uma só. Portanto, o que ninguém separe, o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero e se casará com outra mulher. Se tornará adúltero se ele se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Respondeu Jesus: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nascem assim, outros porque foram castrados e outros ainda não casam por causa do reino dos céus. E quem puder, aceite esse ensinamento. Jesus e as crianças, versículo 13. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixem as crianças virem até mim, não as proíbam, não façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs a mão sobre elas e foi embora. Um moço rico. Versículo 16. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para seguir a vida eterna? Para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe. E ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais falta fazer? Jesus respondeu: se você quiser ser perfeito, vá, venda tudo o que você tem e dê dinheiro aos pobres.
e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, ficou triste, pois era muito rico. E Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês, e isso é verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E digo mais, o mais difícil é o rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. E quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E nós, o que vamos ganhar? E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar ao seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixaram casas, irmãos, mãe, pai, filhos, terras, e receberam 100 vezes mais também na vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros.